Minha cunhada começou a tornar minha vida impossível, depois que a enviei para a prisão por 5 anos, mas a mando de volta de onde veio, ao incriminá-la novamente. Ultimamente, nada na minha vida parece estar indo bem, sou atingida por um problema atrás do outro e sinto que estou presa em uma série de eventos infelizes. Acho que sei quem está por trás de tudo isso, mas não tenho certeza absoluta, e é por isso que estou escrevendo isso aqui. Muitos anos atrás, uma mulher foi para a prisão pelos crimes que cometeu. Nada disso foi culpa minha, mas eu fui a principal razão pela qual ela foi pega e teve que cumprir pena. E vendo a situação atual, acho justo pensar que o fantasma do meu passado voltou para me assombrar. Meu nome é Alex, tenho 35 anos, e a pessoa de quem suspeito é minha cunhada Haley, ou melhor dizendo, minha ex-cunhada, já que foi cortada da família. Sou felizmente casada com Ayer, o irmão mais velho de Haley, e minha vida era bastante boa. Bom, era até algumas semanas atrás, quando tudo isso começou. Vamos voltar algumas semanas. Era um dia normal, fui trabalhar e descobri que estava recebendo comentários negativos de clientes, algo que não acontecia há muito tempo. Pensei que talvez fosse apenas uma pessoa insatisfeita comigo ou alguém querendo estragar meu dia, então ignorei. Mas alguns dias depois recebi muitos comentários negativos, o que era uma loucura, porque eu nem tinha muito contato com os clientes, então era impossível. Meu chefe me chamou ao escritório e perguntou o que estava acontecendo, mas eu não fazia ideia. Felizmente, meu chefe é um homem bom e trabalho com ele há anos, então ele confia em mim. Ele me disse para não me preocupar, mas me alertou de que alguém queria arruinar minha reputação. Isso me surpreendeu, porque eu não tinha feito nada para ninguém. Mas, é claro, não pensei imediatamente em minha cunhada. Já tinha esquecido e mal a registrava em minha mente depois de tanto tempo. Então, alguns dias depois, alguém invadiu meu carro. O mais louco é que não roubaram nada, apenas danificaram severamente o veículo e esvaziaram completamente os pneus. Achei muito estranho, porque nunca tinha ouvido falar de algo assim em nossa área. Os comentários negativos continuaram chegando e tive que parar de lidar com clientes. Não podia acreditar no que estava acontecendo e a Ayer também não. Tudo estava indo de mal a pior e então fui proibida de entrar no meu café favorito. Por quê? Por nada. Eu estava estressada e sozinha em casa, numa noite, tentando esquecer tudo isso e focar em ficar feliz. E adivinhem o que aconteceu? Um monte de policiais invadiu minha casa, derrubou a porta e apontou armas para mim. Nunca na minha vida eu tinha ficado tão assustada. Depois de uma busca rápida, eles se acalmaram e me disseram que tinham recebido uma denúncia anônima, que acabou sendo falsa. Ayer ficou furioso quando voltou para casa e apresentou uma queixa contra todos. Isso foi há uma semana, e foi então que comecei a pensar em Haley. Fiz algumas ligações e descobri que ela havia saído da prisão. Na verdade, saiu há mais de um mês, então definitivamente poderia ter feito tudo isso. Talvez até esteja planejando mais. Mas eu não tenho provas de que foi ela. Agora, vou contar o que aconteceu anos atrás, o que levou Haley à prisão e minha relação com esse caso. Vários anos atrás, quando Ayer e eu estávamos apenas começando a namorar, conheci Haley pela primeira vez. Estávamos juntos há um ano quando ele convidou a irmã para sair conosco. Fiquei animada para conhecer alguém da família dele, porque tinha certeza de que ele era o cara certo para mim. Mas também tinha medo do que sua família pensaria de mim. Sou branca enquanto meu marido é negro, e embora isso nunca tenha sido um problema para nós, eu sabia que sua família poderia ter alguma questão com isso. Ayer me disse que ninguém na família dele tinha esposas brancas, nem sequer namoradas de longo prazo, então dá para entender por que eu estava nervosa. Conhecer Haley só piorou as coisas, porque ela agiu exatamente como eu esperava. Desde o momento em que nos conhecemos, ela não escondeu que não gostava de mim. O fato de ela nem sequer tentar me conhecer já dizia exatamente porque estava me julgando. Mas pelo bem do meu relacionamento continuei tentando. Eu sabia que Ayer e eu tínhamos um futuro juntos e estava disposta a lutar por ele. Nunca me importei com a cor da minha pele nem com a de ninguém, e não ia desistir dessa relação só porque outras pessoas não gostavam da minha aparência. Mas não importa o que eu fizesse, nunca consegui que Haley me aceitasse. Por algum motivo, ela estava convencida de que meu relacionamento com seu irmão seria algo ruim para ele. Mas esse ódio, ela só demonstrava comigo, não com Ayer. Na frente dele, me tratava normalmente, mas assim que ele não estava por perto, mostrava seu verdadeiro lado intolerante. Felizmente, quando conheci o resto da família, eles se mostraram diferentes e mais abertos do que Haley. Mas ela fez de tudo para impedir nosso casamento. Não vou contar tudo o que fez, porque levaria um dia inteiro, mas tentou várias vezes causar problemas entre mim e Ayer. Felizmente, nada funcionou, e tudo que recebi foi amor por parte dele e de sua família. Nos casamos e nos mudamos para bem perto da casa dos meus sogros. Haley morava com os pais e mesmo depois do nosso casamento, continuou tentando me fazer parecer ruim para eles. Na maioria das vezes eu simplesmente a ignorava, porque já estava cansada do seu joguinho. Mas Haley não tinha desistido. Então tentou algo que saiu muito mal para ela. Um dia, as joias caras da minha sogra simplesmente desapareceram.
E coincidentemente, eu tinha estado na casa dela várias vezes naquele dia. Como todos os outros exceto eu, eram parentes diretos, a culpa caiu sobre mim. Não é que tenham me acusado imediatamente, mas começaram a pensar, bom, não há mais ninguém além dela. Ayer foi o único que teve certeza absoluta de que eu não faria algo assim. Muitos membros da família até me pediram para simplesmente dizer onde as tinha escondido, prometendo que não me colocariam em problemas. Naquele momento, disse a todos que estavam tentando me incriminar e que provavelmente tinha sido minha cunhada, mas ninguém acreditou em mim. Até minha sogra e meu sogro começaram a duvidar de mim. Então, não tive outra escolha senão provar minha inocência. Não entrarei em muitos detalhes, mas confrontei Haley e a enganei para que confessasse. Obviamente, gravei tudo. Pedi que devolvesse as joias, mas ela simplesmente riu na minha cara. Quando a expus, ela perdeu o controle. Na verdade, me atacou. Tive que ficar no hospital por 2 dias. Ela foi presa, acusada de agressão e roubo, e condenada a mais de 5 anos de prisão. Agora, ela saiu, e acho que quer vingança. Então, não acho que estou errada. Não gosto de acusar sem provas, mas, no caso da minha cunhada, há muitas razões para acreditar que foi ela. Atualização 1. Não sei se vocês se lembram de mim, mas há aproximadamente uma semana escrevi uma publicação sobre como alguém estava tentando arruinar minha vida. Naquele momento eu suspeitava, embora estivesse bastante certa, de que era minha cunhada, a quem enviei para a prisão há quase 5 anos. Para entender todo o contexto, por favor, voltem e leiam a publicação principal. Aqueles que se lembram de mim e realmente me deram conselhos, quero agradecer. Não importa se me ajudaram ou não, estou muito grata por tantos terem tentado. Mas muitas coisas aconteceram esta semana, e quero contar aqui, porque este é um bom lugar para falar dessas coisas de forma anônima. Para as pessoas nos comentários que ficaram bravas comigo por suspeitar da minha cunhada, não sei o que esperavam que eu fizesse. Literalmente fui a principal razão, embora indiretamente porque eu não a obriguei a roubar ou me atacar, pela qual Haley passou tantos anos na prisão. Acho justo supor que ela ficou bastante irritada comigo e queria se vingar. Bom, também tem o fato de que tudo começou a acontecer comigo apenas algumas semanas depois que ela foi libertada. Sim, isso não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. Depois da minha publicação, decidi que não havia mais ninguém que quisesse me ver sofrer tanto quanto Haley. Então, primeiro, conversei com meu marido sobre o que devíamos fazer. Ele também sabia que Haley estava fora e acreditava que ela poderia estar por trás de tudo isso. Ele disse que estava extremamente ocupado com o trabalho e que precisava de algumas semanas para ficar livre. Queria que eu esperasse para que pudéssemos investigar juntos quem estava por trás disso, fosse sua irmã ou não. Simplesmente não queria que eu fizesse tudo sozinha. Bom, eu disse a ele que não ia ficar sentada esperando por uma semana enquanto alguém estava ativamente tentando arruinar minha vida. Eu disse que no mínimo ia falar com sua irmã, já que acreditava que obviamente ela estava envolvida em tudo isso. Quero dizer, era óbvio. Ele me disse que mesmo se ela admitisse não haveria nada que eu pudesse fazer. Disse que esperar e resolvermos isso juntos era a melhor opção que tínhamos. E eu tive que aceitar, porque ele não ia ceder. Então concordei, só para deixá-lo tranquilo. Mas no dia seguinte, pedi um dia de licença médica e não fui ao escritório. Enquanto meu marido saía para trabalhar, fui em segredo ver sua irmã, sem contar nada a ele. Sabia que ele nunca me deixaria ir sozinha. Então fui até Haley sem saber o que esperar. De qualquer forma, levei spray de pimenta comigo, caso ela tentasse algo. Eu não ia ficar longe dela por medo. Se tentasse alguma coisa, eu também tinha como me defender. Não era um spray de pimenta para ursos, mas bastaria um pouco para imobilizá-la na hora. Como eu não tinha como entrar em contato com ela, simplesmente fui até seu apartamento e bati na porta. Ela estava morando em um lugar pequeno e ficou bastante surpresa ao me ver. Por isso me pediu para ir embora. Eu disse que precisava falar com ela. Ela respondeu que se eu estava ali para fazer as pazes, podia esquecer. E eu disse, por que eu faria isso com alguém que ainda está tentando me destruir? Ela parecia confusa. Muito confusa, e então me perguntou do que diabos eu estava falando. Eu disse para ela parar de fingir, que eu sabia que ela provavelmente havia planejado tudo enquanto estava na prisão e começou a executar assim que saiu. Ela simplesmente sorriu. Depois, disse que sim, no começo, ela realmente planejou o que queria fazer comigo. Ficou planejando por cerca de 1 ano. Mas depois disso, a única coisa em que conseguia pensar era sair dali. Ela descreveu o quão horrível foi aquele lugar para ela. E embora ainda me odiasse, não tinha mais nenhum desejo de se vingar. Mas bem no meio da nossa conversa fez algo estranho. Ela me pediu para ficar dentro do apartamento por um momento e então fez uma ligação de 2 minutos. Eu não consegui ouvir com quem ela estava falando nem sobre o que era. Mas era estranho que não pudesse esperar. Quando perguntei sobre isso, ela disse que não precisava me dizer nada. Disse que não tinha tempo nem mesmo para pensar em mim ou em vingança. Que já bastava o fato de estar procurando um emprego e implorando para sua família perdoá-la. Disse que cometeu seus erros e pagou por eles.
Agora só queria viver uma vida tranquila e feliz, especialmente uma onde nunca jamais tivesse que me ver novamente. Não posso negar que esse acordo também serve para mim, embora toda a situação com ela pareça suspeita. Eu já sabia que havia a possibilidade de ela negar tudo, não ia cair no mesmo jogo de antes. Mas vê-la cara a cara quando mencionei tudo isso era algo necessário. Não tenho certezas, mas ainda acho que foi ela. Só que agora terei que encontrar uma maneira melhor de conseguir minhas respostas. Atualização 2. Já se passaram mais de 2 semanas e as coisas não vão bem. Na verdade, dizer isso é pouco, porque tudo está dando errado. Deixe-me contar o que aconteceu. Há algumas semanas contei como confrontei Haley e cheguei à conclusão de que não era ela, mas há algo que não mencionei porque naquele momento não parecia importante o suficiente para incluir em uma atualização. No caminho de volta para casa, meu carro quebrou de repente. Sou péssima quando se trata de consertos, então não fazia ideia do que estava acontecendo. Não podia ligar para meu marido nem para ninguém com quem normalmente conto e de repente, um carro parou atrás de mim. Para minha surpresa, quem saiu foi Frank, meu ex-namorado. Ele ficou chocado ao me ver e perguntou o que estava acontecendo. Frank foi minha última relação antes de começar a namorar a Ier. Não terminamos bem nem de forma amigável, mas ele parecia já ter superado tudo e ficou muito feliz ao me ver. Insistiu em me ajudar e, como eu não tinha outra opção, aceitei. Havia outra pessoa no carro dele, o que achei um pouco estranho. Essa pessoa dirigiu meu carro enquanto Frank o rebocava com o dele. Sentei-me com Frank no carro dele e ele me levou até uma oficina mecânica. Ele consertou meu carro e depois me deixou ir. Foi muito gentil, e eu agradeci pela ajuda. Quando cheguei em casa, não contei nada ao meu marido, porque se dissesse o que aconteceu com meu ex, teria que contar que também fui visitar sua irmã. Além disso, não havia nada a contar, ele apenas me deu uma carona até a oficina e só. Isso acabou sendo um grande erro, o que me leva a esta atualização. 2 semanas se passaram, e eu quase tinha esquecido de tudo isso, mas, do nada, a Ier me acusou de traição. No começo nem levei a sério, porque ele sempre confiou plenamente em mim e nunca foi ciumento. Mas quando percebi que ele não estava brincando, perguntei o que estava acontecendo e ele disse que eu o havia enganado. Fiquei indignada e disse que isso era impossível. Quase me irritei por ele sequer pensar nisso, mas então ele disse que tinha fotos. Primeiro, fotos minha sentada no carro de Frank bem perto dele, depois, fotos dos dois em pé, lado a lado. Não podia acreditar, naquele momento percebi que mais uma vez estavam tentando arruinar minha vida. Olhei para Ier e disse, escuta, posso explicar. Mas ele se recusou a me ouvir. Disse que passei um tempo com meu ex, menti sobre isso e que a única razão para esconder algo assim era porque eu o estava traindo. Então ele perguntou, esse foi o dia em que você chegou tarde em casa? Respondi que sim e expliquei tudo, mas ele disse que estava cansado das minhas mentiras. Depois me chamou de uma palavra que eu odeio, e isso me enfureceu, só piorando tudo. Depois de uns 20 minutos discutindo, ele começou a fazer as malas. Perguntei para onde estava indo e ele disse que não queria me ver por um tempo. Supliquei para ele não ir, disse que precisava dele, e tudo que ele respondeu foi, liga para o Frank. E então ele foi embora. Não vou me fazer de vítima, eu deveria ter contado tudo quando aconteceu. Achei que dizer que fui ver a irmã dele pioraria as coisas entre nós, mas acabou sendo muito pior não ter contado nada. Porém, naquele momento, com a minha vida do jeito que estava, eu não podia simplesmente ficar sentada esperando até que ele pudesse me ajudar. Ainda assim, não quero me eximir da responsabilidade. Sei que cometi um erro e agora terei que trabalhar para consertar meu casamento, além de lidar com toda essa porcaria que Haley está jogando sobre mim. Por isso continuo escrevendo, porque sei que há pessoas aqui que estão do meu lado, e isso me dá forças. Atualização 3. Espero que estejam tendo um dia incrível, assim como eu, porque finalmente descobri o que está acontecendo ou pelo menos, agora tenho uma ideia muito mais clara da situação. Essas 2 semanas me deram muito o que escrever, então vamos direto ao ponto para não perder tempo. Depois da minha última atualização, fiquei certa de que Frank estava envolvido nisso de alguma forma, porque assim que as fotos chegaram ao meu marido, ele simplesmente desapareceu. Não consegui entrar em contato, não pude encontrá-lo e quando fui até a oficina onde meu carro foi consertado para conseguir provas, eles agiram como se nunca tivessem me visto antes. Se recusaram até mesmo a reconhecer o veículo que eles mesmos haviam reparado. Isso foi mais do que suficiente para me convencer de que Frank estava metido nisso com quem quer que estivesse tentando destruir minha vida. Foi ele quem sugeriu essa oficina, entre todas as opções da cidade. Por um momento até considerei a possibilidade de que ele fosse o responsável por tudo e que Haley não tivesse nada a ver, mas por mais envolvido que estivesse, Frank não poderia ter planejado tudo isso sozinho. Não havia chance, e além disso eu tinha certeza de que ele não me odiava o suficiente para algo assim. Alguém mais estava por trás de tudo, e ele era a única pessoa que poderia me dar essa resposta. Ou pelo menos foi o que pensei, até que, voltando da oficina, de repente me lembrei da irmã de Frank, River. Não havia há anos, não tinha seu contato.
mas ainda seguia no Instagram. Então, entrei na minha conta antiga e enviei uma mensagem longa. Algumas horas depois, ela visualizou e me respondeu com seu número. Liguei para ela e descobri que estava por perto a trabalho, então combinamos um encontro. Vê-la depois de tantos anos foi um choque, e ela riu, brincando que eu agora parecia uma senhora mais velha, mas a conversa ficou séria assim que contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou incrédula, especialmente ao saber que o próprio irmão estava envolvido nisso. Garantiu que Frank não era inteligente o bastante para ter feito tudo isso sozinho e então, me disse algo que eu não esperava. Frank estava morando com ela, e era River quem pagava a maioria das suas despesas. Depois, contou outra coisa ainda mais importante. Frank tinha deixado a cidade, dizendo que voltaria em algumas semanas. Isso complicava tudo, porque ele era minha única esperança para convencer meu marido da verdade e descobrir quem mais estava por trás disso. Mas então, River me revelou algo que mudou completamente o jogo. A única pessoa com quem Frank estava constantemente em contato era sua namorada. Ela não sabia muito sobre essa mulher, nem mesmo seu nome, mas já tinha visto em algumas fotos. Para mim, essa era uma pista boa o suficiente, então pedi que me mostrasse quem era essa garota, já que eu poderia tentar falar com ela. River disse que tinha algumas fotos dos dois juntos, e assim que me mostrou, eu soube imediatamente quem era. Acho que não preciso nem dizer o nome da namorada de Frank, porque reconheci na hora. Frank estava namorando Haley. De repente, tudo fez sentido. Haley estava usando Frank para se vingar de mim, fingindo o tempo todo que não tinha nada a ver com isso. Felizmente, não me deixei enganar. Agora que tenho provas, tentei falar com meu marido, mas ele se recusa até mesmo a me ouvir, então acho que terei que lidar com isso sozinha mais uma vez. E sinceramente, acho que é melhor assim. Se Aguirre estivesse aqui, provavelmente me pediria para não fazer o que estou pensando em fazer agora. Alguns podem dizer que eu deveria justamente evitar isso, mas se Haley quer brincar comigo, eu também vou brincar com ela. Até quando vou permitir que ela destrua minha vida? Ela quer acabar com meu trabalho, meu casamento e tudo o que me importa. A única coisa que vou garantir é que ela se arrependa amargamente de ter mexido comigo de novo. A atualização 4. Levei um mês inteiro planejando minha vingança contra Haley, por isso não atualizei antes. Não foi por ter desistido, como alguns comentaram, e agora não apenas vou provar que não recuei, mas também contar tudo o que aconteceu com minha vingança. Liguei para meus sogros e perguntei sobre a relação deles com Haley. Já tinha ouvido de outros familiares que estavam tentando reconstruir o vínculo com ela e só queria confirmar. Disseram que Haley havia mudado e que estavam, pouco a pouco, aprendendo a perdoá-la. Respondi que estava feliz por eles e que não tinha nenhum problema com isso. Meus sogros ficaram muito aliviados ao ouvir isso e admitiram que não me contaram antes porque tinham medo de que eu ficasse brava. Depois, me informaram que tinham convidado Haley para uma reunião familiar que aconteceria em uma semana, e naquele momento soube que precisava estar presente. Queria fazer algo, mas não sabia exatamente como, e eles me deram uma oportunidade de ouro em uma bandeja de prata. Preparei tudo e uma semana depois fui ao evento. Como era óbvio que eu estaria lá, Ayer não foi. Os outros membros da família, incluindo meus sogros, não sabiam os detalhes da nossa briga, apenas perceberam que algo estava errado. Ayer nunca contou a ninguém que acreditava que eu o tinha traído, e eu sabia que no fundo, nem ele mesmo estava totalmente convencido disso. Mas a essa altura, eu já não precisava mais convencê-lo de nada. Cheguei à reunião e esperei por Haley. Fiquei em um canto, observando, porque sabia que ela não resistiria à oportunidade de me ver arrasada. Afinal, era esse o objetivo dela desde o início. Assim que me viu, se aproximou e começou a atuar. Me esforcei ao máximo para agir com naturalidade, o que me fez parecer estranha o suficiente para deixá-la curiosa. Fiz com que ela acreditasse que eu sabia de algo, mas que não queria que ela soubesse, e isso foi o suficiente para atiçar sua curiosidade. Todos sabem o que dizem sobre a curiosidade, e embora Haley não tenha tido o mesmo destino do gato, o final não foi muito diferente. Continuei fingindo que estava tudo bem e em um determinado momento, saí rapidamente da sala dizendo que precisava atender uma ligação. Estava certa de que Haley me seguiria, e foi exatamente o que aconteceu. Ela se escondeu para escutar, e me certifiquei de que ouvisse cada palavra. Na verdade, eu não estava falando com ninguém, mas fingi que sim. Na conversa falsa, elogiei a pessoa imaginária do outro lado da linha, dizendo que ela estava fazendo um ótimo trabalho e que Haley não suspeitava de nada. Talvez eu tenha roubado essa ideia da própria Haley, quando fui visitá-la. Sim, eu copiei. Podem me processar. Então, mencionei casualmente que já tinha todas as provas de que precisava e que depois de amanhã, porque naquele dia estaria muito ocupada com o trabalho, iria expô-la novamente. Fiz com que acreditasse que eu tinha algo grande contra ela, algo que ela não poderia permitir que eu mostrasse para todos. Durante a falsa ligação, também deixei escapar onde supostamente guardava essa prova dentro da minha casa, fingindo que estava avisando meu cúmplice imaginário que o material estava muito bem protegido ali. Mas na realidade eu queria que fosse fácil para Haley, queria que ela se sentisse tentada a ir atrás disso.
Sabia que ela não resistiria, e o olhar que me lançou pelo resto da noite confirmou que no dia seguinte ela faria alguma coisa. Mas nunca imaginei que teria a audácia de invadir minha casa pessoalmente. Obviamente facilitei as coisas para que ela, ou qualquer pessoa que ela enviasse, caísse na armadilha. Assim que entrou na minha casa e começou a revirar tudo em busca de algo que não existia, a polícia chegou. Eu havia instalado um alarme silencioso desde que comecei a morar sozinha, e Haley caiu completamente na armadilha. Foi presa no ato e toda a família ficou em choque. Foi então que usei todas as provas reais que tinha para contar a todos o que estava acontecendo. A família inteira, incluindo a Yer, não podia acreditar que Haley estivesse fazendo isso de novo. Não porque achassem que ela não era capaz, ela já tinha feito isso antes, mas porque não imaginavam que repetiria o mesmo erro. Haley chorou, pediu desculpas, implorou para que eu não fizesse isso com ela outra vez. Apenas respondi que ela fez isso consigo mesma. Depois disso me recusei a falar com ela, mas a maior vingança, pelo menos para mim, não veio de mim, e sim dos pais dela. Disseram que ela merecia apodrecer na prisão e pediram que nunca mais os procurasse, nem mesmo quando saísse novamente. Ayer me pediu desculpas e de repente minha vida voltou ao eixo. Haley voltará para a prisão, e sinceramente até sentiria pena dela se não tivesse tentado destruir minha vida 2 vezes. Talvez a cadeia seja o lugar onde realmente pertence. Ah, e Frank também não saiu impune. Não tinha planejado nada contra ele, mas depois de tudo isso contei tudo a River, que o expulsou de casa e cortou qualquer contato com ele assim que teve a confirmação de tudo em que ele estava envolvido. Sinceramente não sei se Frank fez isso porque me odiava ou porque amava Haley. Não sei se ela o manipulou ou se apenas se uniram pelo ódio que sentiam por mim. Mas para falar a verdade, isso nem me importa mais. Também denunciei Frank por sua participação em tudo isso. Foi uma falha no meu plano não tê-lo incluído desde o início, mas por sorte, é algo fácil de corrigir. Edição. Um dia talvez eu conte minha história com Frank, mas honestamente, não acho que seja algo forte o bastante para justificar tudo isso. Atualização 5. Para os que estavam curiosos sobre minha história com Frank, vou resumir como terminamos. Ele me traiu com várias mulheres, e quando descobri uma delas, logo vieram à tona todas as outras. Terminei tudo imediatamente, mas ele não aceitou bem e começou a me incomodar. Com o tempo desistiu quando percebeu que eu já tinha seguido em frente, e desde então nunca mais soube nada dele até o nosso último encontro. Isso é tudo, e sinceramente não acho que tenha feito nada de errado, tirando o fato de que terminei a relação por causa da infidelidade dele. Agora, voltando à minha cunhada Haley e seu namorado Frank, já temos o veredicto. Haley voltará para casa, ou melhor, para a prisão, por mais 13 anos. Quem diria que tentar algo contra sua antiga vítima traria esse resultado? Nem mesmo seus pais compareceram ao julgamento, dessa vez a deixaram completamente sozinha. Durante todo o processo, apenas recebi atualizações do meu advogado, que me contou os detalhes dia após dia com as informações obtidas de seus colegas. Segundo ele, Haley teve vários surtos de raiva e ansiedade ao perceber que voltaria para a cadeia, mas em nenhum momento senti pena dela. Frank também foi considerado culpado por colaborar com ela. A promotoria solicitou os registros de chamadas de Haley, e ficou provado que no dia em que tive problemas com meu carro, ela ligou para Frank. Não foi coincidência que meu veículo tenha quebrado, porque ele foi sabotado. Sim, adulterar o carro de alguém, algo que poderia ter causado um acidente, também é um crime grave, punido com anos de prisão. Quem poderia imaginar? Frank recebeu uma sentença de 7 anos, o número da sorte. Esperamos que essa sorte o acompanhe na prisão e que traga ainda mais bênçãos para nós. Acredito que este seja o melhor desfecho para minha história. Escrever outra publicação só serviria para manchar esse final feliz para mim, então é aqui que encerro tudo. Foi um prazer compartilhar minha história com vocês. História 2. Minha sogra deixou meu filho de 8 anos sozinho em casa. Mamãe, estou sozinho, vem. Meu filho me ligou chorando, então voltei. No dia seguinte, quando ela voltou, recebi uma ligação no meio da noite. Eu estava grogue, desorientado pelo fuso horário, e quase ignorei até que vi o nome na tela. Jake, meu filho de 8 anos. Atendi na mesma hora. Jake, o que foi? A voz dele tremia. Mamãe, estou sozinho, vem. Me sentei tão rápido que quase derrubei o celular. Minha mente tentou entender. Sozinho? O que quer dizer com sozinho? Onde está a vovó? Ela saiu ontem. Disse que ia até a loja, mas nunca voltou. Esperei, mas ela nunca voltou. Não sei o que fazer. O medo na voz dele fez meu estômago revirar. Olhei as horas se ele dizia ontem, então estava sozinho há mais de um dia. Meu filho de 8 anos tinha sido abandonado, e eu estava do outro lado do país. Jake, me escuta. Você está bem?
As portas estão trancadas? Sim, mas estou com medo. Está escuro, não sei onde ela está. Não sei o que comer. A voz dele falhou na última palavra, e percebi que ele tentava não chorar. Minha mente corria a mil. Eu tinha saído numa viagem de negócios 3 dias antes. Emily, minha esposa, foi chamada às pressas para uma emergência no trabalho, então concordamos em deixar Jake com a mãe dela, Carol. Não era nossa primeira escolha, Carol não era a pessoa mais confiável, mas seriam só alguns dias. Achamos que ela conseguiria cuidar do neto por um tempo. Agora ela tinha sumido, e meu filho estava sozinho há mais de 24 horas. Jake, quero que me escute, tá? Você está indo muito bem. Fica dentro de casa, mantenha as portas trancadas e não abra se alguém bater. Estou indo para casa agora. Chego o mais rápido que puder, combinado? A voz dele saiu pequena. Me obriguei a permanecer calmo por ele. Você tem água? Lembra como fazer um sanduíche? Sim, mas não quero ficar sozinho. Eu sei, filho. Estou indo. Aguenta firme. Assim que desliguei, entrei em ação. Peguei o laptop e reservei o próximo voo disponível. O mais cedo partia em 3 horas. Eu teria que correr, mas conseguiria. Joguei minhas coisas dentro da mala e mandei uma mensagem para Emily. Ela ainda estava presa no trabalho, mas precisava saber. Hesitei antes de ligar para outro número. Minha irmã, Mega. Ela atendeu quase imediatamente. Chris, o que foi? Preciso de um favor, falei, já a caminho da porta. Jake está em apuros. Foi o suficiente. Mega não fez perguntas, só disse para eu mantê-la informada. Se eu precisasse de ajuda, ela estaria lá. Entrei no táxi para o aeroporto com o coração disparado. Carol tinha deixado meu filho. Eu não sabia por quê, e, sinceramente, não me importava. Tudo o que eu sabia era que, quando voltasse, ela teria que me dar explicações. O voo pareceu interminável. Fiquei lá, agarrado ao celular, contando cada minuto que passava. Só conseguia pensar no Jake, sozinho naquela casa, com medo, com fome, esperando. Como Carol pôde simplesmente deixá-lo? Ela pretendia voltar? Tentei ligar para ela, mas o celular ia direto para a caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Minha mente girava em 1000 direções. Será que ela estava machucada? No hospital? Morta em alguma estrada? Ou, mais provavelmente, continuava sendo a mesma pessoa egoísta que eu sempre soube que era? Carol nunca gostou de mim. Só me tolerava por causa de Emily. Sempre soltava comentários passivo-agressivos sobre como eu trabalhava demais ou sobre como eu roubei Emily dela. Mas abandonar o próprio neto? Isso era um novo nível de crueldade. Em algum lugar do meio oeste, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Mega. Liguei para os vizinhos da Carol. Ninguém a vê desde ontem. O carro dela sumiu. Que diabos está acontecendo? Fiquei olhando para a tela. Se o carro dela tinha sumido, então ela saiu de propósito. Mas para onde? E por que deixar Jake assim? Respondi, não faço ideia. Chego em algumas horas. Se não tiver notícias minhas, vê o Jake. Assim que pousamos, saí correndo do avião, sem me importar se esbarrava em alguém. Peguei o primeiro táxi que encontrei e dei meu endereço. Quando paramos em frente à minha casa, mal esperei o carro parar antes de saltar. Subi correndo os degraus da varanda e destranquei a porta com as mãos trêmulas. Jake, chamei. Ouvi passos apressados e então Jake correu até mim, se agarrando à minha cintura. Você veio, ele murmurou contra minha camisa. Segurei Jake firme, sentindo a tensão em seu pequeno corpo. Ele provavelmente esteve se segurando o tempo todo, tentando ser corajoso. Eu te disse que viria. Você está bem? Ele assentiu, mas eu sabia que não estava. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e ele parecia exausto. Levei-o até a cozinha e abri a geladeira. Estava quase vazia. Alguns ovos, leite vencido, uma garrafa velha de ketchup. E só. O que você comeu? Bolachas com manteiga de amendoim. Ele hesitou. Tinha pizza congelada, mas eu não sabia como fazer. Senti uma pontada de culpa. Eu nunca deveria tê-lo deixado com Carol. Pedi comida pelo aplicativo enquanto verificava a casa.
Tudo estava no lugar, sem sinais de arrombamento ou luta. Apenas um silêncio vazio. Então vi algo sobre o balcão, um pedaço de papel dobrado. Peguei e li a única frase escrita na caligrafia de Carol. Isso não é minha responsabilidade, era só isso. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Só aquilo. Uma raiva quente começou a se espalhar dentro de mim. Carol fez isso de propósito. Ela nunca quis cuidar de Jake, e ao invés de simplesmente dizer não, ela simplesmente foi embora. Como se ele fosse um cachorro de rua de quem ela tivesse se cansado. Respirei fundo, tentando conter minha fúria. Jake não precisava me ver assim. A campainha tocou. Achei que fosse o entregador, mas quando abri a porta, congelei, era Carol. Ela estava ali como se nada tivesse acontecido, segurando um copo de café, como se tivesse acabado de voltar de um simples passeio matinal. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sorriu. Ah, que bom que você voltou. Precisamos conversar sobre Jake. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não o tivesse deixado sozinho por mais de um dia. Eu não sabia o que esperar dela, mas com certeza não estava preparado para o que veio a seguir. Carol ficou ali na minha varanda, calmamente tomando seu café, como se tivesse vindo bater papo. Como se não tivesse abandonado meu filho. Como se não fosse a razão de eu ter largado tudo e pegado o primeiro voo de volta para casa. Saí para fora, fechando a porta atrás de mim para que Jake não ouvisse. Meu coração ainda martelava no peito, o pânico da viagem, o choque de encontrá-lo sozinho, e agora isso. Você deixou Jake sozinho, eu disse, mantendo minha voz controlada. Ela inclinou a cabeça, como se eu estivesse exagerando. Não deixei, não. Soltei um riso sem humor. Jake me ligou. Ele disse que você saiu ontem de manhã e nunca mais voltou. Ele ficou sozinho por mais de um dia. Estava com medo. E eu encontrei seu bilhete no balcão. Peguei o papel do bolso e li em voz alta. Isso não é minha responsabilidade. Ela nem piscou. E não é mesmo. Eu senti minha respiração ficar mais pesada. Você concordou em cuidar dele. Carol suspirou e balançou a cabeça. Eu concordei porque Emily implorou. Mas nós dois sabemos que eu nunca quis fazer isso. Vocês só assumiram que eu ia largar tudo por vocês. Eu a encarei, incrédulo. Então, ao invés de dizer não, você simplesmente foi embora? Você deixou um menino de 8 anos sozinho? Ele está bem, não está, ela rebateu, dando de ombros. Eu sabia que ele ia se virar. E adivinha? Ele conseguiu. Ele te ligou. Sobreviveu. Talvez agora você pare de tratá-lo como um bebezinho indefeso. O ódio queimou dentro de mim. Você só tinha que fazer uma coisa, Carol. Cuidar dele. Só isso. E nem isso você conseguiu por 3 dias. Ela cruzou os braços. Eu não devo nada pra você, Chris. E também não devo nada pro Jake. Pisquei, atordoado. Desculpa, o quê? Vocês agem como se eu fosse uma babá de plantão, como se meu tempo não importasse. Mas eu passei a vida inteira fazendo coisas pelos outros. Pelos meus pais. Pelos meus irmãos. Pela Emily. E o que eu recebo em troca? Nada além de gente ingrata querendo mais. Então não, eu não devo nada pra vocês. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele é seu neto, isso não me torna responsável por ele. Nunca senti tanta raiva dela quanto naquele momento. Ela suspirou dramaticamente. Sabe, eu tomaria mais cuidado com a maneira como você fala comigo. Eu estreitei os olhos. Você está me ameaçando? Ela sorriu. Eu não chamaria de ameaça. Só estou dizendo. Emily e eu conversamos bastante. Ela me conta coisas. Coisas como o quanto você trabalha, o quanto ela sente que está criando Jake sozinha. E bem, se você continuar agindo assim, talvez eu precise lembrá-la disso com mais frequência. Respirei fundo, me forçando a não explodir. Emily nunca me deixaria só porque você colocou ideias na cabeça dela. Carol arqueou uma sobrancelha, com um sorriso malicioso, tem certeza? Cerrei o maxilar. Eu não me importo com o tipo de manipulação que você tentar, falei, mantendo minha voz firme. Você está fora da vida do Jake. Carol me lançou um olhar entediado e sorriu. Que bonitinho. Mas talvez você queira pensar melhor sobre isso.
Porque, se eu estiver fora da vida do Jake, isso também significa que não vou pagar os 10 mil dólares que peguei emprestado de você no ano passado. Uma nova onda de raiva tomou conta de mim. Aquilo foi um empréstimo. Você prometeu me pagar de volta. Ela deu de ombros. Bom, talvez eu fosse pagar, mas agora não tenho mais tanta certeza. Quero dizer, que incentivo eu tenho? Se você vai me tratar como uma vilã de qualquer jeito, por que eu deveria me preocupar? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela havia abandonado meu filho, ameaçado meu casamento e agora estava usando 10 mil dólares como moeda de troca, como se fosse um jogo para ela. Dei um passo à frente e abaixei a voz. Deixe-me ser bem claro. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso de você. Mas depois do que você fez, não espere fazer parte da nossa vida de novo. Você acabou, Carol. Ela apenas sorriu. Vamos ver o que a Emily tem a dizer sobre isso. E então, sem mais uma palavra, ela se virou e foi embora, assobiando para si mesma, como se não tivesse acabado de declarar guerra à minha família. Carol saiu andando como se já tivesse vencido, como se não tivesse acabado de fazer as ameaças mais manipuladoras que eu já tinha ouvido. Fiquei ali parado, com os punhos cerrados, observando-a desaparecer pela calçada. Meu sangue fervia, mas eu não ia deixar que ela mexesse com a minha cabeça. Voltei para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Jake estava sentado à mesa da cozinha, empurrando com o garfo um pedaço de torrada que eu tinha feito para ele. Seus olhos levantaram para mim. Era a vovó. Me obriguei a relaxar. Ele não precisava ver minha raiva, era. Mas não se preocupa com ela. Ele hesitou. Ela está brava comigo? Me abaixei ao lado dele. Por que ela estaria brava com você? Ele deu de ombros. Por que eu te liguei? Ela não queria que eu ligasse. Meu estômago se revirou. Ela te disse para não me ligar. Ele assentiu. Ela disse que era para eu esperar. Mas eu fiquei com medo. Coloquei a mão no ombro dele. Você fez a coisa certa, filho. Eu sempre quero que você me ligue, não importa o que qualquer outra pessoa diga. Entendeu? Ele assentiu de novo, mas eu percebia que ele ainda estava inseguro. Eu queria perguntar mais, mas meu celular vibrou no bolso. Peguei e olhei a tela. Emily. Atendi imediatamente. Oi, Cris, que diabos está acontecendo? A voz dela estava afiada. Soltei um suspiro. Imagino que você tenha falado com sua mãe. Ela acabou de me ligar chorando, dizendo que você a atacou sem motivo e que disse que ela nunca mais pode ver o Jake. Fechei os olhos e apertei a ponte do nariz. Claro. Claro que Carol já estava distorcendo a história. Não foi isso que aconteceu, Emily. Ela suspirou. Então me diz o que aconteceu. Porque ela está falando umas coisas bem absurdas. Olhei para Jake, que ainda me observava atentamente. Eu não queria que ele ouvisse isso. Espera um pouco. Fui para outro cômodo e abaixei a voz. Sua mãe deixou o Jake sozinho por mais de um dia, Emily. Ele me ligou ontem chorando porque ela simplesmente desapareceu e nunca voltou. Silêncio. O quê? Ela abandonou ele. Sem ligar, sem mandar mensagem, nada. E quando cheguei em casa, encontrei um bilhete dela dizendo: isso não é minha responsabilidade. Foi só isso. Sem comida, sem explicação. Nada. Ouvi a respiração de Emily vacilar. Ela deixou ele sozinho. Sim, não, ela não faria isso, ela se interrompeu. Você tem certeza? Jake me contou. Eu vi o bilhete com meus próprios olhos. E quando eu a confrontei, ela nem tentou negar. Só ficou inventando desculpas. Emily ficou em silêncio por um longo momento. Então, mais baixo, ela disse que você a ameaçou. Soltei uma risada amarga. Ameacei ela? Ela foi quem fez ameaças. Disse que, se eu não me acalmasse, ela ia convencer você a me deixar. E depois disse que não ia devolver os 10 mil dólares que deve pra gente. Emily prendeu a respiração. Ela disse isso? Sim. Palavra por palavra. Mais silêncio, então, finalmente. Eu preciso falar com ela, Emily. Não, Chris, eu preciso ouvir dela. Ela vai mentir para você. Ela hesitou. Eu podia ouvir o conflito na voz dela. Eu não consigo acreditar que ela faria isso.
Mas também não consigo acreditar que você inventaria isso. Eu preciso ouvir por mim mesma. Cerrei o maxilar. Tudo bem. Mas não deixe ela te manipular. Ela abandonou o nosso filho. E não importa quais desculpas ela dê, pra mim, acabou. Emily não respondeu imediatamente. Então, por fim, disse, te ligo depois que falar com ela. A linha ficou muda, joguei o telefone sobre a mesa e passei a mão pelo cabelo. Era exatamente isso que Carol queria. Ela estava jogando o jogo dela, tentando colocar Emily contra mim. E eu tinha um péssimo pressentimento de que isso ainda não tinha acabado. Nem de longe. Andei de um lado para o outro na cozinha, esperando Emily ligar de volta. Cada segundo parecia uma hora. Jake estava encolhido no sofá com o tablet no colo, mas dava para ver que ele não estava realmente prestando atenção. De vez em quando, lançava olhares na minha direção, sentindo a tensão no ar. Quando meu telefone finalmente tocou, agarrei-o imediatamente. Bem. A voz de Emily estava tensa. Ela admitiu. Parei de andar. O quê? Não com essas palavras exatas, mas sim. Eu confrontei ela, e no começo ela tentou desviar, dizendo que não achava que era um grande problema. Mas quando insisti, ela finalmente disse, bom, eu sabia que o Chris voltaria correndo assim que o Jake ligasse, então qual é a diferença? Apertei o telefone com mais força. Ela planejou isso. Emily soltou um suspiro trêmulo. Acho que sim. Eu não conseguia acreditar. Isso não era só negligência. Não era um erro. Foi deliberado. Emily continuou, a voz carregada de emoção. Ela disse que fez isso para provar um ponto. Que estávamos esperando demais dela. Que queria nos mostrar como é quando as pessoas não fazem tudo pelos outros. Passei a mão pelo rosto. Ela usou nosso filho para provar um ponto. Sim. Me sentei e deixei aquilo afundar na minha mente. Eu sempre soube que Carol era egoísta, mas isso era diferente. Isso era cruel. Emily fungou. Ela ficou tentando virar a situação contra mim, dizendo que eu estava deixando você me controlar. Que família deveria vir em primeiro lugar. Que eu devia ver as coisas do ponto de vista dela. Soltei uma risada amarga. Ponto de vista dela? Que ponto de vista justifica deixar uma criança sozinha por mais de um dia? Eu sei, Emily disse, com a voz firme. Foi aí que eu disse para ela que acabou. Minha respiração parou por um segundo. Você disse? Sim, a voz dela falhou um pouco. Eu disse que ela não é mais bem-vinda em nossas vidas. Que nunca mais verá Jake. E sabe o que ela respondeu? Me preparei para o pior. O quê? Emily soltou uma risada amarga. Ótimo. Mas não venham rastejando quando precisarem de dinheiro. Pisquei. O dinheiro? Os 10.000 que ela nos deve? Isso mesmo. Ela falou como se fosse um favor que nos fez. Como se fossemos nós que dependêssemos dela. Balancei a cabeça, incrédulo. Inacreditável. Emily suspirou. Chris. Eu devia ter te ouvido antes. Eu ficava pensando que ela só era difícil, mas na verdade, ela é perigosa. Ela não se importa com ninguém além dela mesma. Fechei os olhos e finalmente senti a tensão começar a sair do meu peito. Eu sei que isso não foi fácil para você. Não foi, ela admitiu. Mas Jake vem em primeiro lugar. Sempre. Senti um alívio imenso. Emily estava comigo nessa. Nós estávamos finalmente livres de Carol. Então, bem quando eu ia responder, meu telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem de texto, um número desconhecido, abri e meu sangue gelou. Era uma captura de tela de uma transação bancária, um depósito de $10.000, e, no final, uma mensagem. Você tem seu dinheiro. Agora fique fora da minha vida. Fiquei olhando para a tela, sentindo meu coração martelar. Carol realmente tinha nos pagado de volta, não porque se sentia culpada, não porque se importava. Apenas para garantir que nunca mais tivéssemos motivo para entrar em contato com ela, e, para ser honesto, por mim, estava mais do que ótimo. Fiquei olhando para a tela, lendo a mensagem mais uma vez. Carol realmente havia nos pago. Sem discussão, sem mais ameaças, sem mais nada. Soltei um longo suspiro e olhei para Jake. Ele já tinha acabado de comer a torrada e agora brincava distraidamente com o tablet, mas eu podia ver que ainda estava inquieto. Fui até ele e sentei ao seu lado. Ei, campeão,
Quer saber de uma coisa? Ele olhou para mim, curioso. O quê? Daqui para frente, sou eu e a mamãe que vamos cuidar de você. Sempre. Você nunca mais vai ter que se preocupar com a vovó Carol. Os ombros dele relaxaram um pouco, como se um peso invisível tivesse sido tirado de cima dele. Então ela não volta mais? Ele perguntou baixinho. Balancei a cabeça. Não. E sabe por quê? Ele franziu a testa. Por quê? Porque nós te amamos. Porque você vem em primeiro lugar. Porque ninguém que te machuca ou te faz sentir sozinho merece fazer parte da nossa vida. Jake ficou em silêncio por um momento e então, inesperadamente, me abraçou forte. Segurei-o contra mim, sentindo o calor do seu pequeno corpo. Eu te amo, papai, ele sussurrou. Apertei os olhos, sentindo a emoção crescer dentro de mim. Eu também te amo, filho. Muito. Naquele momento, meu telefone vibrou novamente. Era Emily, atendi. Oi, amor. Sua voz soou mais calma desta vez. Ela pagou, não foi? Pagou. E agora acabou. Emily soltou um suspiro de alívio. Ótimo. Estou indo para casa, sorri. Estamos esperando. Quando desliguei, olhei para Jake e baguncei seu cabelo de leve. Que tal pedirmos sorvete para comemorar? Os olhos dele brilharam. Sério? Claro. Hoje é um dia importante. Um dia só nosso. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que tudo aquilo começou. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo finalmente estava onde deveria estar.